Queridos, hoje eu quero orar aqui pela Camila e ela vai ministrar aqui uma palavra para nós, mas antes eu gostaria de honrá-la, Camila, como mãe que você é. E eu gostaria aqui de entregar a você uma lembrança, um presente. Eu sou suspeito de falar, mas além de uma esposa fantástica, uma pastora fora da curva, a maneira como você nos trata, cuida da gente, da sua mãezinha. Não vai ter mensagem. Não vai prestar, né? Parabéns. Você só segura para sair na foto e já tira de você. E aí nós vamos orar para que Deus possa usar a Camila aqui nessa manhã, nesse domingo de Dia das Mães, para que ela seja um canal de Deus e entregue um recado do céu para a nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor uma palavra. Como o centurião um dia disse, diante de Jesus Cristo, basta uma palavra. Uma frase vinda do céu, Deus, e tudo muda. Haja luz para nossa escuridão, para nossas crises. E aquilo que está fora do lugar é posto no lugar. Tudo que queremos é uma palavra vinda do céu. Fala conosco, Pai. Usa a tua filha Camila nessa manhã, para que ela seja um canal de bênção e ministre, ó Deus, seja a boca do Senhor, para que o nosso coração saia daqui ministrado, abençoado, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Podemos aplaudir o Senhor. Eu levo de volta, depois você pega de novo. Aleluia. Bom dia, igreja, novamente. Bom dia a você que está em casa. Vamos mudar uma chave, né? Sair do louvor e entrar na pregação, né? Me sentindo aquele jogador de futebol, né? Que bate escanteio, pênalti. E vamos lá, glória a Deus. Em primeiro lugar, quero desejar Feliz Dia das Mães a todas as mães biológicas, adotivas, espirituais que se encontram aqui conosco e se encontram em casa também. Que Deus nos abençoe, nos dando graça, sabedoria, força e persistência para continuarmos a missão que o Pai nos deu. E hoje eu quero trazer para você uma mensagem a qual o Senhor fala muito ao meu coração. Eu tenho feito com as mães de joelhos, né? Quando a gente faz o nosso culto todo último sábado do mês, nós temos feito uma série chamada Mães da Bíblia. E essa mãe que eu vou trazer hoje é uma mãe que eu compartilhei já com essas irmãs no último Mães de Joelhos. Mas eu quero que você, homem que está aqui conosco, coloque no seu contexto, você jovem também, para que você possa entender que a Bíblia ela não foi escrita especificamente para a mulher, para o homem, mas para todos, amém? Então que você possa, ainda que seja a história de uma mãe, de uma mulher, e nós vamos trazer essas características dessa mãe, que você possa colocar no seu contexto de vida as lições bíblicas que vão ser ensinadas aqui. E a título de introdução, eu quero começar lendo 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Eu vou ler todos os textos bíblicos na NVT, que é a nova versão transformadora. E eu quero só a título de introdução mesmo ler esse texto com você, porque fala muito ao coração e nos ensina grandemente acerca da maternidade, da paternidade ou de qualquer influência que nós exercemos e nós estamos sempre influenciando alguém. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Paulo vai dizer a Timóteo: lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Paulo está falando justamente do exemplo da avó e da mãe de Timóteo. Você, vó, você, mãe, você, pai, você, colega, amigo, patrão, você também pode influenciar aqueles que estão ao seu redor se você possui uma fé sincera, a que eles também possam adquirir esta fé sincera no Senhor, amém? O exemplo fala muito alto. E eu pedi para o pessoal da mídia separar um videozinho, vai dar certo? Um videozinho justamente falando sobre a importância do exemplo. Crianças veem, crianças fazem. Amém? Então que você possa meditar um pouquinho antes de nós iniciarmos aqui a mensagem.
Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Triste vermos, né? Mas é uma grande verdade. O inverso também é verdade. As boas ações feitas por nós também serão imitadas por aqueles que estão ao nosso redor. E eu creio, como diz a palavra, vence o mal com o bem. E hoje, falando de maternidade, paternidade, de influência, eu quero falar sobre uma mãe que fez grande diferença, até porque ela gerou um grande líder, que é a mãe de Moisés, Joquebede. Muitos já ouviram falar, né? E não, nós não vamos cantar Joquebede, você não vai morrer. Eu já ouvi o choro do bebê. É a primeira coisa que vem na cabeça, né? E a música fica, mas nós não vamos cantar esta. Vamos então abrir as nossas Bíblias lá em Êxodo, no capítulo 1. Nós vamos ler o contexto da história e depois vamos tirar as lições que nós podemos aprender com essa mãe do grande libertador Moisés, que nada mais tipifica a figura do Cristo que viria e que nos libertaria das garras do pecado, das garras de Faraó, o Deus deste século, né? Satanás. O nome Joquebede, amados, vai aparecer pela primeira vez em Êxodo no capítulo 6, verso 20, quando cita que um homem chamado Amrão se casou com uma mulher chamada Joquebede. Depois nós vemos a segunda menção do nome de Joquebede, porque nessa primeira você vai ver que cita só os dois filhos, Arão e Moisés. Lá em Números, no capítulo 26, no verso 59, nós temos o nome de Joquebede citado novamente. E ali vão citar também a terceira filha do casal, sua irmã Miriam. É interessante que Miriam não é citada lá no início, né, nesse capítulo 6 de Êxodo, mas ela é citada em Números, porque Miriam também é considerada uma profetisa, se não me engano, uma das primeiras profetisas ali do Antigo Testamento. Então Joquebede gerou sacerdote, gerou libertador e uma profetisa. Então nós temos muito o que aprender com a história dessa mãe. Amém? O nome de Joquebede não é citado na sua própria história, quando se conta o enredo da história dela. Mas, para que você possa saber, a Bíblia cita o nome desta mulher nesses dois textos. Vamos fazer a leitura de Êxodo, capítulo 1, para que você possa entender o contexto onde Joquebede nasceu, viveu, em que época. Vamos lá. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Ao todo, desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra.
Verso 11. Assim os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, 2 cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Diga glória a Deus. Somente o povo de Deus para crescer na opressão, né? Por isso os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Verso 18. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Amém? Queridos, é tão interessante quando nós lemos esse contexto. Joquebede nasceu num contexto de escravidão. Lembre-se da história de José. José se tornou o governador do Egito e naquele momento em que ele se torna o governador, seus irmãos vão até o Egito para poder conseguir comida. E naquele momento nós conhecemos a história, existe todo um enredo de reconciliação. Então, o próprio José fala com o faraó que o autoriza trazer toda a sua família para o Egito. Mas lembre-se, Israel não morou no Egito ali, no centro do Egito. Israel foi para uma cidade chamada Gósen, até porque para os egípcios os pastores eram abomináveis, eles não consideravam pessoas limpas. Então os israelitas moraram em Gósen, o lugar onde as pragas não os atingiam, o lugar onde Deus protegia. Amém? Isso nos ensina muito. Nós podemos habitar hoje neste mundo, entre aspas, o Egito, mas nós precisamos fazer da nossa vida e da nossa casa uma Gósen ao Senhor, amém? Um lugar onde Cristo habita, um lugar onde a luz do Senhor está, um lugar onde as trevas da condenação e da perdição e daquilo que é errado não venham a habitar, amém? Nesse contexto, então, o novo faraó que se levanta não conhece José, não conhece nada sobre a antiga história, e ele vê que o povo de Israel era um povo muito numeroso. Amedrontado com a sua monarquia, né, de ser tomada, de uma revolta acontecer, ou dos inimigos se ajuntarem ao povo de Israel, e assim por diante, ele decide oprimir o povo de Deus. Isso nos lembra muito o Novo Testamento, quando a igreja primitiva, então estava ali toda acuada, presa ali entre 4 paredes, com medo, porque Cristo havia morrido e eles não tinham uma certeza se Cristo ressuscitou ou não, eles haviam esquecido do que Jesus tinha falado, mas quando Jesus então visita os apóstolos, ele se revela a eles e ele dá a ordem ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido pelo poder de Deus. Quando são revestidos pelo Espírito Santo, essa igreja sai das 4 paredes e ela começa a pregar o evangelho, mas ainda assim o evangelho fica preso entre os judeus.
Até o momento em que a perseguição estoura. Até o momento em que os Césares, os faraós da época, se levantam perseguindo a igreja do Senhor. E nós cantamos, né? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor cresce num contexto de perseguição. O povo de Deus cresce num contexto sempre de opressão. E muitas vezes os desertos da nossa vida são para nos fazer crescer. Amém? A Bíblia relata isso. Você pode entender até mesmo por questões científicas que uma árvore, quando plantada, o pastor até trouxe uma mensagem um dia sobre o bonsai. Uma árvore quando criada num vaso pequeno, ou uma árvore criada dentro de uma estufa fechada, sem fortes ventos, sem as intempéries climáticas, o que acontece? Ela é uma árvore fraca. No primeiro momento em que ela é exposta ao clima de fora daquela proteção da sua estufa, ela morre, ela não resiste. E as árvores mais fortes são aquelas que são principalmente, às vezes, brotadas ali no alto da montanha, que estão expostas a todo tipo de luta, tempestade, ela tem a sua raiz firmada. A mesma coisa é a nossa vida cristã. O povo de Deus cresce no meio da opressão. Então não tenha medo da perseguição que possa vir contra o povo de Deus. Porque a perseguição não parou a igreja e não vai parar a igreja agora. Amém? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nesse contexto, nasce Joquebede, uma escrava. Nasce Joquebede, a qual se casa com Arão. Joquebede nasce nesse contexto de escravidão, mas o povo de Deus continua casando, gerando filhos, o que para mim é maravilhoso saber, que não importa a condição que estejamos no momento, desde que sirvamos ao Senhor, Deus nos fará crescer e multiplicar. Aí nós entramos no capítulo 2, esse é o histórico, uma escrava que se casa com Arão. Capítulo 2 de Êxodo, vamos lá. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Verso 5. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino se aproximou. Miriam perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, porque disse: eu o tirei da água. Amados, que história fantástica. Dentro desse contexto de escravidão, a Joquebede casa com Arão, e dentro desse contexto de opressão, ela gera filhos. Dentro dessa história toda, existe uma soberania maravilhosa do Senhor, a qual eu quero que você guarde no seu coração. Deus é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. E dentro dessa história, nós vemos Romanos 8:28 de uma maneira tão clara, aonde diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos dificuldade de ver, olhando essa história, como que isso pode contribuir para o bem, se nós não soubéssemos o final dela. Se nós não soubéssemos quem foi Moisés.
Se nós não tivéssemos essa parte aqui dos versículos que diz que a própria filha de Faraó encontra Moisés, a Miriam oferece de forma corajosa para que a mãe cuide do próprio irmão, e a Joquebede ainda vai receber dinheiro da filha de Faraó. Olha que coisa maravilhosa. Se nós ficássemos só com o momento em que Joquebede lança Moisés nas águas, nós não veríamos essa grandeza maravilhosa de Deus, de saber que Ele faz com que tudo seja costurado na nossa vida para a sua honra e para a sua glória. Jó 42 vai dizer para nós, bem sei, ou melhor, ele diz para nós assim, que os planos do Senhor não podem ser frustrados e nem impedidos. E Jeremias 29:11, o Senhor diz para nós, bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus fala isso no contexto do cativeiro do povo de Israel na Babilônia. Então não importa a situação difícil que eu e você venhamos a estar passando, ou se o país está passando, ou o que aconteça, nós precisamos confiar na soberania de Deus, que é um atributo que nós não temos. Existem os atributos de Deus, as qualidades de Deus que Ele comunica comigo e com você. Como amar, como servir, mas a soberania, que é o controle de todas as coisas, aquele que rege todas as coisas, deveria nos fazer ficarmos calmos e tranquilos diante de qualquer situação, porque Ele não muda. E a Bíblia diz que Deus é bom, Deus é misericordioso, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então nessa história de Joquebede vemos a soberania maravilhosa de Deus. E agora a gente vai aprender algumas lições, 4 lições que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã, que nós aprendemos com a história de Joquebede. O nome Joquebede tem como significado, Deus é a sua glória. Que o Senhor possa ser a nossa glória, porque nós fomos criados para glorificar ao Senhor. Como disse o apóstolo Paulo em Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sua maternidade precisa glorificar o Senhor, sua paternidade precisa glorificar ao Senhor, a sua chefia precisa glorificar ao Senhor, a sua liderança precisa glorificar ao Senhor, o seu servir na sua casa, na sua igreja, precisa glorificar ao Senhor, amém? E nós aprendemos então 4 lições que eu separei com Joquebede. A primeira delas é, Joquebede era uma mãe que lutava contra o sistema. A ordem de Faraó era, você não vai gerar mais filhos homens, ou se gerar nós vamos matar os meninos. Ela lutou contra esse sistema, assim como Sifrá e Puá, as 2 parteiras que colocaram a sua cabeça a prêmio, mas obedeceram mais ao Senhor do que aos homens, e vale mais obedecer ao Senhor do que aos homens. Ela lutava contra o sistema, mas trazendo para o nosso contexto de vida, o que eu quero apresentar para você aqui é que você lute contra o pecado. Lute contra o sistema deste mundo. Lutar contra o pecado gera vida, porque o pecar gera morte. Lute contra as ideologias desse sistema de Faraó aí fora. Lute contra aquilo que hoje o mundo diz, porque a gente vê as inversões de valores, sejam bíblicos e até mesmo dos bons costumes. O certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Lute contra o pecado. A Bíblia é o nosso manual de vida. Para nós, a nossa confissão mesmo cristã e batista, a Bíblia é um livro santo, sagrado, verdadeiro e único para nós. Não existe nenhum outro evangelho segundo fulano ou ciclano. Não, para nós é a Bíblia segundo o Espírito Santo, a qual inspirou homens de Deus a escreverem. Para nós ainda, o casamento continua algo santo, sagrado, separado por Deus, porque a primeira coisa que Deus criou foi a família.
A primeira coisa, antes de qualquer instituição religiosa, foi a família. Nós continuamos ainda crendo que Deus é a verdade e que nós precisamos falar a verdade uns aos outros. Sejamos contra as obras infrutuosas da carne, a imoralidade, a lascívia, a difamação. Precisamos ser contra a prostituição, a fornicação e qualquer imoralidade sexual. Precisamos lutar contra o pecado. E Joquebede fez isso, lutou contra o sistema de Faraó que dizia: seu filho deve morrer, entregue-o para que ele morra, deixe com que Faraó mate o seu filho. E muitas vezes nós estamos entregando os nossos filhos ao Faraó deste mundo. Lute contra o sistema do pecado, amém? Glória a Deus. Proteja os seus filhos. Segunda lição que eu aprendo com Joquebede, e eu gosto demais dessa segunda lição também. A Bíblia diz que Joquebede viu que o seu filho era lindo e formoso. E aí nós vamos abrir, um parênteses aqui. Qual mãe e qual pai que não acha o seu filho lindo e formoso? Não é verdade? Ainda que o menino não seja tão virtuoso. Mas para nós que o outro não fale, né? A história de que todo bebê recém-nascido tem cara de joelho. Quem já ouviu isso? Só que para nós não tem cara de joelho nenhum. Olha, o nariz dele é o meu, o olho dele é o meu. O menino não tem nariz e olho de ninguém, né? Mas para nós, o nosso filho é lindo, é maravilhoso. Só que eu entendo quando eu vou lá em Hebreus, no capítulo 11, e esse eu quero que você abra comigo, a carta aos Hebreus, capítulo 11, são os heróis da fé. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler o verso 23. Hebreus 11, 23. Diz assim: pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda, e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Queridos, trazendo do contexto da Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, aramaico e o Novo escrito no grego. Nós entendemos por essa palavra formoso, lindo, e lendo aqui Hebreus 11, 23, você percebe que eles não esconderam só o menino porque o menino era bonito. Era pouca coisa para sustentar você quase ser morto por uma hierarquia, por uma monarquia tão violenta como os egípcios na época. Mas nós entendemos que eles viam propósito na vida de Moisés. Eles viam que Moisés era especial, porque tinha propósito. Da mesma forma são os nossos filhos, sejam adotivos, sejam biológicos ou espirituais. Veja nos seus filhos propósito. Veja que são especiais, primeiro porque foram criados por Deus e foram criados para louvor e glória do Senhor. Nós vemos hoje muitas vezes uma geração depreciando a humanidade, depreciando o homem, a imagem e a semelhança de Deus. Entenda, não se ofenda, eu amo animais e consegui a minha cachorrinha, amém? Vamos glorificar de pé. Mas ela está lá, linda e maravilhosa. Mas Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. O homem precisa, você precisa olhar para o seu irmão, olhar para seus filhos, olhar para o seu colega de trabalho. Há um propósito especial de Deus na vida desta pessoa. Deus tem um propósito, por isso você está aqui. Nós não fomos erros de tabela, não fomos um acidente de percurso, não. Lembre da soberania de Deus. Deus sabia que Moisés nasceria naquele contexto. Deus sabia que Joquebede teria esta criança, e esta criança então nasce com um propósito de libertação. Amém? Quantas de nós não podemos aí gerar e não tivemos ali o prazer de gerar filhos ao Senhor? Por quê? Porque pode ser um João Batista lá na frente, pode ser uma Ruth, pode ser um Elias, pode ser um Daniel, e eu creio, cada um vem com um propósito de glorificar ao Senhor nessa caminhada terrena. E isso é tão interessante que eu quero também novamente abrir um parênteses aqui na mensagem, para ler para vocês uma pequena história da mãe de Thomas Edison. Quem foi Thomas Edison? Quem lembra das aulas?
Olha para cima que você vai ver. O que ele fez? O inventor da lâmpada. É aquilo que está nos iluminando neste momento. Thomas Edison, ele foi o inventor da lâmpada. E o título dessa pequena história acerca da mãe dele diz assim: um gênio incompreendido. Por isso que eu estou dizendo para você, veja o ser humano como especial. Um dia, quando criança, Thomas Edison chegou da escola e deu um papel à sua mãe. Ele disse para ela: mãe, minha professora me deu esse papel e disse que só você poderia lê-lo. O que diz aí? Os olhos dela se encheram de lágrimas, enquanto ela lia a carta em voz alta para o seu filho. Seu filho é um gênio. Essa escola é minúscula para ele e não possui professores bons o suficiente. Por favor, eduque-o você mesma. Muitos anos após a morte da mãe de Thomas Edison, ele se tornou um dos maiores inventores do século. Um dia, ele estava mexendo em algumas coisas de sua mãe e encontrou a carta que sua antiga professora havia escrito. A carta dizia: seu filho é deficiente mental. Não podemos mais deixá-lo frequentar a nossa escola. Ele foi expulso. Assinado a professora. Thomas Edison ficou emocionado ao ler aquilo e escreveu em seu diário: Thomas A. Edison era uma criança com deficiência mental, cuja mãe o transformou no gênio do século. Amém? Que você possa ser usado por Deus para transformar muitas vidas, não somente para serem gênios, mas que possam glorificar a Deus com a sua genialidade, com a habilidade das suas mãos. Amém? Nós, como pastores, vemos cada um de vocês como uma pessoa com um propósito especial. Glória a Deus. A gente sabe, como o pastor diz, cuidar de gente dá muito trabalho. Mas Deus ama a gente. Deus morreu por gente. Deus vai voltar pela gente. E nós precisamos entender que todos são especiais, porque foram criados pelo Senhor. Terceira lição que eu aprendo com Joquebede, quero que você guarde no coração. Joquebede escondeu a sua família. Hebreus, capítulo 11, vamos ler novamente o verso 23. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu. Vamos parar por aqui, porque é só essa partinha A do versículo que nos interessa nessa lição. Eles esconderam seu filho. Nós precisamos esconder os nossos filhos, ou quando não, muitas vezes nós mesmos. Vamos nos esconder dos faraós deste mundo aí fora. Nós precisamos nos esconder, e a Bíblia fala de um esconderijo. Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós não podemos nos esconder em qualquer lugar. E quantas vezes durante tribulações e dificuldades nos escondemos, como às vezes o pastor brinca, né? Lá na cabeleireira. Nos escondemos em um amigo, não que isso seja errado, mas esse não é o lugar aonde você vai encontrar descanso. Primeiro porque o único que pode acalmar a nossa alma em momentos em que nós não temos resposta é o Senhor. É o primeiro a quem devemos recorrer. E depois cremos que Deus colocará conexões divinas na nossa vida por intermédio de pessoas. Amém? Mas se esconda na presença do Senhor. Esconda sua família na presença do Senhor. Esconda seus filhos de toda e qualquer influência mundana contrária à palavra. Ensine o que é certo e o que é errado, segundo a verdade de Cristo, e ela não é relativa. Como eu disse, ela é a única verdade que liberta, porque o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se esconda dos faraós religiosos também.
dos fariseus que nos aprisionam com leis de homens, mas que não obedecem de verdade à lei de Deus, o qual é amar a Ele acima de todas as coisas e amar ao próximo como a Ele mesmo. Nós precisamos nos esconder, como disse o apóstolo Paulo, de toda falsa doutrina, de toda doutrina doente que nos aprisiona a idolatrar homens, ao invés de amar somente ao Senhor e a Ele servir. Obedeça ao seu pastor no Senhor, obedeça ao seu marido no Senhor, obedeça aos seus pais no Senhor. Aquilo que está contrário ao no Senhor, faça como Sifrá e Puá, faça como Joquebede e Arão, esconda e depois confie de que o Senhor cuidará para que os nossos estejam guardados nele, para que a nossa vida e a nossa fé esteja guardada nele. Amém? O quarto e último ponto que eu quero compartilhar com você é de que essa mãe usou de sabedoria. Joquebede usou de sabedoria. Vamos ler o verso 24 de Hebreus 11? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. 26. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. 27. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Eu fico imaginando, amados, porque quando nós lemos em Êxodo 2, a Bíblia diz que Joquebede entregou Moisés para a filha de Faraó quando ele já estava grande. Você percebeu isso? Quando já era o menino crescido, levou até a filha de Faraó. E aí eu digo para você, quem plantou essa fé no coração de Moisés? Joquebede. Joquebede não só teve a alegria de ter seu filho com ela, Joquebede teve a alegria de criar com sabedoria Moisés na verdade do Senhor, para que ele pudesse viver o propósito que ele tinha, que Deus tinha para ele. Crie os seus filhos, influencie as pessoas ao seu redor com estratégia e criatividade. Ela sabia que ela tinha um tempo curto para permanecer com Moisés. Ela sabia que quando esse menino crescesse, ele teria que ser levado ao Egito. Isso me faz lembrar muito o tempo que nós temos vivido até mesmo com o Samuel, nosso filho mais velho. Samuel, sempre criado ali conosco, a gente brinca, né? Não só criado na igreja, porque criar filho na igreja não faz filho salvo, amém? Filho de peixe também peixinho não é, então pastor não é pastorzinho, amém? Então nós precisamos levar os nossos filhos à salvação da mesma forma que você precisa levar o seu. Não pense que lá em casa é aleluia de manhã, à tarde, à noite, porque não é, tem dia que eu tô aleluiada lá em casa. 3 homens, irmãs, orem por mim, não é fácil. Então nós precisamos, a única agora que eu tenho, por isso que eu peguei uma fêmea, cachorrinha, pelo menos para eu ter alguém, né, do meu lado. E nesse momento que eu entendo que o Samuel terminou o seu ano letivo, o seu 2º grau, e ele foi para a faculdade. No primeiro dia de aula dele, nós sentamos com ele e nós dissemos para ele, filho, eu me senti Joquebede, né? Falei, meu Deus do céu, solta o cesto, vai pro Nilo, né? E eu disse para ele, filho, tudo que nós podíamos, eu e o seu pai, plantar no seu coração acerca da palavra foi plantado. Exemplo você tem. Você conhece o Deus de seus pais. Agora é com você. Viva o propósito que Deus tem para você. Influencie o lugar onde Deus plantou você nesse momento por 4 anos ali. Seja você a diferença, a luz para iluminar a escuridão, o sal para temperar aquele lugar. E as minhas orações continuam, porque eu sou mãe de joelhos, filhos de pé, até que o avivamento venha sobre os nossos filhos. Mas naquele momento, eu o entreguei. Só que durante o período da sua infância, adolescência, e eles são prova disso, com toda a estratégia eu pedi ao Senhor, Deus, eu não posso abrir mão do culto doméstico. Eu não posso abrir mão do devocional. Eu não posso abrir mão do tempo em que eu preciso ensinar e ser exemplo, porque o que crianças veem, crianças fazem.
Talvez você possa dizer: meus filhos já são grandes, irmã. Não tem problema. Quando vierem à sua casa almoçar, quando seus funcionários, e o Alan compartilhou uma história muito interessante no local de trabalho dele, que começou-se a fazer as orações ali, e ele vê a mudança e o respeito nos próprios funcionários quando eles oram. Quando seus filhos vão à sua casa, olha, antes de comer, nós vamos fazer uma breve oração, vamos agradecer ao Senhor. Você não precisa fazer uma oração de 2, 3 horas, irmão. E oração a Deus, não é uma oração de indireta. Tem crente às vezes que se une para orar: Deus abençoa esse abençoado aqui, Deus, para que ele obedeça, para que ele ande nos seus caminhos, perdoa os seus pecados. Gente, não. Você vai orar e pedir: Senhor, reina no meu lar. Ajude-nos, ó Deus, a agradarmos o teu coração com sabedoria, criatividade e estratégia. Joquebede confiou em Deus para que o Senhor então fizesse com que Moisés tivesse uma fé inabalável e cumprisse o propósito pelo qual Deus o havia trazido a esse mundo. Que Deus possa nos ajudar nesta manhã, em todos os dias da nossa vida, a sermos uma mãe, um pai, um patrão, um amigo, um colega, que lute contra o sistema, permaneça firme em Deus, que possamos ver sempre algo especial na criação do Senhor, que possamos esconder a nós, a nossa fé e a nossa família no esconderijo do Altíssimo, onde ali nós vamos poder descansar, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E que possamos usar de sabedoria com os nossos, estratégia, criatividade e confiança em Deus. Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse: não teríamos filhos para perturbação, mas seriam a herança bendita do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do nosso ventre é o nosso galardão. Que possamos continuar preparando os nossos filhos, nos preparando e preparando aqueles que estão ao nosso redor para enfrentarmos o Nilo aí fora, até que Cristo venha. Amém? Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor com um cântico, que é um cântico de uma mãe, que não tem a nossa adoração, mas tem a nossa admiração, que é o cântico de Maria. Maria, quando encontra Isabel, ela grávida do Salvador, João Batista pula no ventre de Isabel, e Isabel então diz para ela: que honra eu poder receber a mãe do meu Salvador. E naquele momento Maria, cheia do Espírito Santo, começa a louvar ao Senhor com um texto maravilhoso, que se tornou um hino, chamado Canto de Maria ou Magnificat. E eu quero que você adore, engrandeça o nome do Senhor, porque é Ele que nos torna hábeis para podermos criar uma geração temente a Ele. É Ele que vai proteger você, pai, você, mãe, você, filho, de não tropeçar. Não se esqueça, tudo que fazemos e buscamos fazer é pela graça e pela capacidade do Espírito Santo, que dá a nós a habilidade para vencermos o sistema desse mundo. Amém? Que a nossa confiança esteja nele. Vamos adorar ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Minha alma engrandece, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo,
Senhor. Santo e maravilhoso, a tua igreja está diante de ti, nós estamos diante do Senhor, meu Pai, nesta manhã, e clamamos, Senhor Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, pela sabedoria que vem do alto. Nos ajude, Pai querido e amado, a lutarmos contra esse sistema pecaminoso, a lutarmos contra o Deus deste século, nos mantendo, ó Pai, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé, que possamos assumir a posição de servirmos ao único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a orar para os nossos, olhar para aquele que está ao nosso redor e ver, meu Pai, que cada vida é valiosa e especial ao Senhor, principalmente o ser humano, que o Senhor o criou à tua imagem e semelhança e com um propósito, ó Deus, com um propósito de alcançá-lo, com um propósito de salvá-lo, com um propósito de redimi-lo aos teus pés. Oh Pai querido, um ser humano transformado é um ser humano que não vai agredir o seu próximo. Um ser humano transformado é um ser humano que vai cuidar bem de toda a criação de Deus, dos animais, da natureza. O ser humano transformado é um ser humano, meu Pai, que vai ser um corpo, que vai fazer crescer a tua igreja e propagar o teu evangelho. Ajude-nos nisso, ajude-nos, ó Deus, a nos esconder no teu esconderijo do Altíssimo, a tua sombra descansarmos. Ajuda-nos, ó Deus, a esconder os nossos filhos, ó Deus, neste lugar, na tua presença, ensinando-os a orar, ensinando-os a tua palavra, ensinando-os, ó Deus querido e amado, o quão precioso é servir a Ti, e que em nenhum outro há salvação, pois não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ah, Jesus, ensine-os a termos sabedoria. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que como estratégia, criatividade, possamos viver a nossa vida cristã, influenciando, ó Deus, ao começar em casa e em todos os lugares por onde andarmos, a confiarmos no Senhor e a levarmos a toda a vida ver que somente o Senhor é Deus. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, ó Deus, a não temermos as dificuldades dessa vida, a entendermos que todas as coisas vão cooperar juntamente para o nosso bem, porque nós amamos ao Senhor. Por isso o desejo da nossa alma é engrandecê-lo de todo o coração, é poder servir a Ti. Que o legado que venhamos a deixar aos nossos filhos e a essa geração é que somente o Senhor é Deus e não existe outro além de Ti, porque ninguém poderia nos amar e nos ama como o Senhor. Ah, Jesus, como somos gratos. O Senhor nos livrou da condenação eterna e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Santo
Senhor. Aplauda Ele. Glória a Deus. Glória a Deus.